Soneto de Fidelidade, Vinícius de Moraes. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que, mesmo em face de maior encanto, dele se encante mais o meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes, um dos maiores ícones da poesia brasileira, compositor também de canções em parceria, por exemplo, com Tom Jobim, que ganharam fama não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Vinícius de Moraes desenvolveu esse texto no formato de um soneto. E quando nós estudamos o gênero lírico, nós vimos que o soneto é a forma clássica de apresentação do texto lírico. Algo que nos faz observar imediatamente quando um texto pertence ao gênero lírico é a sua apresentação. Por quê? O gênero lírico tem um aspecto formal especial. A apresentação do texto do gênero lírico é diferenciada de um texto épico, narrativo ou dramático. E entre a variedade de textos, poesias, nós temos, como eu falei, o soneto como a forma clássica, e numa divisão clássica também, temos o soneto italiano e o soneto inglês. O soneto italiano chega até nós numa tradição que foi bastante firmada a partir do poeta italiano Petrarca, há alguns séculos passados. Qual é essa apresentação diferenciada do soneto? Bom, um soneto, ele sempre vai ser construído dessa forma. Ele vai possuir 14 versos, 4 estrofes, rimas e o verso de ouro. Esses 14 versos vão apresentar todos eles 10 sílabas poéticas ou todos eles 12 sílabas poéticas. Esses versos vão ser separados em 4 estrofes, as 2 primeiras chamadas de quartetos, por terem 4 versos cada uma, e as 2 segundas chamadas de terceto, por possuírem 3 versos cada uma. As rimas são imprescindíveis, e o fechamento do soneto é o seu verso de ouro. É o verso que vai sintetizar a ideia expressa naquelas linhas. No caso do poema de Vinícius de Moraes, o verso de ouro é aquele que diz: mas que seja infinito enquanto dure. É o verso que resume a visão do eu lírico a respeito do amor e da sua duração. Vou convidar você a continuar comigo para que nós possamos observar outras formas de apresentação do texto lírico. Vem comigo? Vamos lá. Vamos lá? Então vimos o soneto, a forma clássica. Em seu livro você encontra essas outras formas de apresentação da poesia. Você encontra a ode. Ode é um tipo de poesia feita para ser cantada e ela tem um teor bastante entusiástico. Ela vai exaltar alguma situação, algum momento. Nós temos o hino, que ele se assemelha à ode no sentido da exaltação. E quando nós falamos em hino, eu tenho certeza que você lembra bem do hino nacional, do hino à bandeira, do hino de uma agremiação. Nós temos o hino de escolas. Então são construções poéticas
que visam a exaltação de algo ou alguém. Temos o idílio, que é uma poesia amorosa. Nesse idílio, o texto traz o sentimento de alguém pelo ser amado. E geralmente é um monólogo. É como se esse alguém estivesse conversando consigo mesmo. Temos a écloga, que é a poesia que apresenta elementos bucólicos, campestres, elementos que trazem a natureza à nossa imaginação. Temos a sátira, que é um tipo de poesia que trabalha com a crítica, com a censura, nós podemos dizer até com um certo deboche. É um estilo bastante antigo também na poesia e que até hoje nós encontramos. Elegia é um poema que homenageia alguém que morreu. É o chamado poema fúnebre. E temos também o epitalâmio, que embora tenha um nome bastante diferente, é algo muito simples. É um poema nupcial. É um poema em que são homenageados os nubentes, aqueles que estão ali no casamento, que vão selar o matrimônio. Então, são nomes diferentes, mas nada que não possamos entender e reconhecer, ok? No seu livro existe a continuidade desse trabalho com o gênero lírico e eu vou pedir a você que fique atento, porque eu vou agora esclarecer a respeito das sílabas poéticas, que nós também chamamos de escansão poética, ok? No próximo vídeo nós vamos falar sobre isso. Te vejo daqui a pouco.